Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de refletir na palavra de Deus. E hoje nós estamos lendo capítulo 8, verso 4 de Provérbios e dando continuidade àquela reflexão de ontem, em que a sabedoria está presente nos lugares estratégicos da nossa vida. E agora no verso 4, então a Bíblia diz assim: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. É muito interessante que toda a criação obedece fielmente à sabedoria de Deus. Desde que o mundo é mundo, a criação, ela vive os seus ciclos de maneira exata. Todos os dias o sol nasce, todos os dias temos a luz do sol, todos os dias desfrutamos da noite para o nosso descanso, diariamente os pássaros louvam ao Senhor, a criação exalta a grandeza de Deus. Eu gosto de lembrar que desde que o mundo é mundo, flores e pássaros glorificam o Criador. Isso significa que toda a criação reconhece a perfeição da sabedoria de Deus e obedece fielmente às orientações do Criador. Somente o homem se desviou da presença de Deus. Somente o homem desfigurou-se por causa do pecado. Somente o homem tapou os seus ouvidos. Somente o homem se envolveu na ignorância. Somente o homem. Por isso é que a sabedoria clama aos homens, diz o texto: a vós, ó homens, clamo. Porque toda a criação, para ela Deus não precisa clamar. Aquilo que Deus estabeleceu como sabedoria é sabedoria eterna, que não muda. E toda a obra de Deus, toda a criação de Deus obedece fielmente aquilo que foi pré-ordenado. Por isso, Deus não precisa falar à criação. Mas ao homem, diz o texto da palavra de Deus, a vós, ó homens, clamo. Isso significa que somente os homens mantêm os seus ouvidos fechados de todas as coisas que Deus fez. Apenas os homens se desviaram do propósito original. E por isso, agora, a sabedoria de Deus se volta para os homens, para o convencimento. E diz o texto: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. É exatamente para nós que a sabedoria de Deus está clamando, é exatamente para nós que a sabedoria de Deus está chamando a atenção, é só para nós. E isso me traz essa sensação de que nós deveríamos atender a essa sabedoria de Deus de maneira natural. Mas o homem natural, ele ignora as coisas de Deus. O homem natural ignora a sabedoria de Deus. O homem natural, ele não consegue ouvir por naturalidade. Por isso esse clamor envolve espiritualidade. E é no ambiente da espiritualidade que nós somos capacitados pelo Senhor para termos os nossos ouvidos desagravados, para que ele possa se abrir e aí a gente possa compreender, a gente possa entender quando Deus está nos falando, quando a sabedoria de Deus está alcançando a nossa vida. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, que os nossos ouvidos estejam inclinados. Por isso a palavra de Deus diz: a vós, homens, clamo. E é muito interessante que Deus tenha estabelecido a audição
como o meio de comunicação conosco. Não é a visão, mas a audição. Por isso há tantos textos na palavra de Deus, Deus nos convidando para ouvir. Isaías capítulo 55, verso 3, a Bíblia diz assim: ouvi e a vossa alma viverá. João 5,24, Jesus disse: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Deus escolheu comunicar-se conosco através da audição. Por isso a Bíblia diz assim: a vós, homens, clamo. É como se a Bíblia estivesse dizendo: ouçam, abram os seus ouvidos, atentem para as realidades da minha voz. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Porque o restante da criação já ouve por naturalidade e obedece às diretrizes estabelecidas pela voz do Senhor, e a natureza inteira exalta o Criador. Mas nós precisamos ouvir. Por isso, a vós, ó homens, clamo. É com vocês que eu quero falar, diz a palavra de Deus. Ouçam a minha voz, diz a palavra do Senhor. A minha voz se dirige a vocês, filhos dos homens. Estejam atentos para que vocês possam compreender os caminhos que devem andar. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela tua voz maravilhosa, mansa e suave. Queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos convidado, tem nos chamado, tem nos feito convocações tão significativas. Mas, ó Deus, tantas vezes nós ouvimos muitas vozes deste mundo e poucas vezes atentamos para a voz do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque a tua sabedoria clama, e clamor significa falar alto, e nós queremos te pedir: abra os nossos ouvidos, Senhor, aguce, ó Deus, a nossa audição, para que sejamos capazes de ouvir com clareza quando falas conosco. Continue, ó Deus, falando e dá-nos entendimento para que a gente possa compreender. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?